Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nando Runner, astrólogo da Mundi, e esse é mais um vídeo da série onde a gente apresenta para vocês os astrólogos que trabalham na Mundi. Hoje a gente vai conversar com o nosso menino prodígio, nosso Davi Fischer, que vai contar pra gente como que começou a história dele na astrologia, como que ele descobriu e qual foi a trajetória dele nesses últimos anos aí. Davi, eu sempre pergunto para todo mundo o que você queria ser quando crescer. Porque assim, a gente não quer ser astrólogo, né? Ninguém pensa em ser astrólogo com 7 anos de idade. O que você queria? Qual que era a sua imagem de profissional? O que você queria fazer? Cara, quando eu era criança, eu meio que pensava, tipo, eu preciso ser alguma coisa que as pessoas acham que é grande, sabe? Que as pessoas acham que é importante. Então eu pensava em coisas tipo, será que eu posso ser advogado? Será que eu posso ser médico? Será que eu posso ser... Coisas que a gente geralmente considera mesmo, porque Que é o mais tradicional, né? família e tal, as pessoas acham que dinheiro é mais importante, mas que eu sou capricorniano, então dinheiro era importante. Sim. O status profissional, né? Sim, do tradicional, tá? Sim. Então, eu jamais imaginei. Na verdade, tipo, eu comecei a fazer uma faculdade de turismo antes de eu começar a astrologia. Eu pensei em fazer veterinária, prestei vestibular pra veterinária, mas também nada a ver. Não casou, não casou. E aí foi passando os anos e como que você entrou em contato com a astrologia? O que aconteceu para você descobrir a astrologia? É engraçado porque tem uma história na minha vida que é tipo bem marcante de quando a astrologia entrou na minha cabeça como algo que era possível, assim, algo que era tipo real e que eu precisava investigar. Que foi... Eu tinha uns 14 anos, morava em Santos. Diga-se de passagem, 14 anos faz 2 anos. Não. Faz 6. Aqueles, não, mentira, faz quanto? Faz 6 mais 3, 9, faz 9 anos. E aí ela chegou assim pra minha mãe de um amigo meu, que eu conhecia já há um ano e pouco, que era meu amigo tipo, dali da escola. Fui na casa dele e ela abriu, assim, ela era Wicca, e ela abriu meu mapa astral pela primeira vez, assim, num computador. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que essa mulher tá vendo aí? E aí ela falou pra mim assim, nossa, você tem muitos problemas nessa área da sua vida, né, e tal, e acontece isso, e daí eu... então, a minha mãe te falou, né, o que é que tá acontecendo e tal, porque tava acontecendo uma situação muito característica disso que ela tava falando naquela época. E ela falou, não, eu não converso com a sua mãe há vários dias já. Aí tinha acontecido há uns 2 dias, sabe, tipo, a situação que ela tava se referindo exatamente que tinha acontecido na minha vida e que eu tava tipo, what? E era a minha oposição de Saturno, então fazia bastante sentido. Que ela tava olhando pro meu Saturno. E aí, depois disso, que ela começou a falar umas coisas, assim, pra mim sobre a minha vida, e que eu falei, meu, onde que essa mulher tá vendo isso, sabe? Tipo, aonde? É bizarro, né? Sim, eu fiquei determinado, eu falei assim... Como que a pessoa sabe essas coisas? Eu fiquei determinado, eu falei, não, eu tenho que saber por que essa mulher falou isso sobre a minha vida. Eu quero ter esse poder, esse conhecimento que essa mulher tem, sem saber da minha vida, poder falar esse tipo de coisa, sabe? Era o que eu tava procurando. Mas eu nunca estudei, assim, tipo, falei assim, beleza, eu sou cristão, tenho que manter uma distância e pá. Mas chegou nos meus 20 anos, falei assim... Tá, então esse evento não levou você a estudar astrologia imediatamente, passou um tempo aí. Passaram 6 anos onde eu ainda estava muito confuso sobre qual ia ser a minha diretriz de vida mesmo, porque eu era muito influenciado pelo meu meio religioso. Então eu tinha medo da astrologia, eu acreditava que a astrologia era algo que devia ser temido mesmo, porque era contra as leis do meu Deus, e eu nem sabia por quê. Essa mãe do seu amigo fez o seu mapa, viu aquelas questões lá, e aí deu aquele choque de tipo, que conversa é essa? Uhum. Aí depois de uns anos você foi estudar. E como que você fez para adquirir o seu conhecimento, né? Porque o que a gente sabe nossas conversas lá nas reuniões dos astrólogos é que você é autodidata. Então eu queria entender como que funciona o seu processo de estudo, né? Onde você busca, enfim, qual que é o tempo que você dedica para isso? Rapaz, eu também quero entender como funciona até hoje, porque eu não sei. Quando eu vou ver, eu já tô explicando um bagulho que eu nem sabia que eu sabia, tá ligado? Mas é porque vem vindo e eu vou acumulando conhecimento, sem conectar uma coisa necessariamente na outra. Em algum momento, tudo aquilo se conecta de uma vez e meio que fica, sabe? Meio que eu absorvo aquilo, eu meio que... absorvo mesmo, como é que fala? Enfim, é isso.
fica na minha cabeça e eu meio que monto aquele conhecimento daquela forma. Eu fui caçando conhecimento das fontes mais variadas, aonde eu tinha fonte eu estava caçando, porque eu queria entender, na verdade, eu sempre tive uma aproximação com conhecimento que era, eu vou ver qual que é a perspectiva geral sobre isso, vou ver quantas pessoas têm opinião sobre isso, que opinião que é essa, qual que é a opinião predominante, para tentar fazer uma noção daquilo. E ver como que aquela noção geral se aplica à minha realidade. Então foi assim, eu comecei com uma amiga minha do cursinho, o nome dela é Júlia, vou aqui mencioná-la porque ela é importante. Júlia, com G. Ela chegou pra mim e falou assim, amiga, por que você não olha esse canal aqui dessa moça que é astróloga? Ela delineia vários planetas em vários signos, talvez dê pra você começar a ter uma noção. Porque eu falei pra ela do meu interesse de estudar astrologia pra tentar me compreender melhor. Estava numa fase de transição em 2016, onde eu estava saindo da minha religião mãe, que era uma coisa assim, meu norte de vida era a minha religiosidade, era como eu praticava a minha rotina. E sair disso pra mim foi uma ruptura muito grande, então eu precisava de uma maneira de buscar autoconhecimento para poder me desenvolver de uma maneira diferente da que eu já conhecia, eu queria me expandir. E quando ela chegou pra mim e falou assim, assiste esse canal, eu falei, vou ter alguns insights, sabe, tipo, alguma coisa que pode me dar uma direção. E quando eu comecei a assistir, eu falei assim, meu Deus, essa mulher tá descrevendo toda a minha personalidade através de vídeos separados com relação aos planetas, como ela tá fazendo isso? E aí me remeteu... Então isso te remeteu a conversa com a mulher lá? Sim, e aí me remeteu ao que aquela mulher tava falando, eu falei assim, então peraí, não é porque ela tava tendo algum download espiritual somente, sabe? Porque eu não sei, ela era Wicca, ela era meio bruxona também, mas era porque ela tinha uma racionalidade por trás daquilo. E eu, como sou bem terra e ar, racionalidade é importante. E aí eu falei assim, tem como eu montar um pensamento racional por trás disso? Tem como eu dominar esse assunto. Então eu fiquei obcecado, porque eu sou um pouco obsessivo. Eu tenho algumas coisas no meu mapa que indicam isso, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Só nada. E eu comecei a passar a minha rotina, e até hoje é assim, sabe? Tipo, 24 horas por dia eu acordo, eu tô pensando, nossa, onde é que tá a lua hoje? Nossa, eu tô me sentindo assim, onde que tá Mercúrio hoje? Por que Mercúrio retrógrado me faz sempre andar na rua e começar a tropeçar em todo galho de árvore que eu não presto atenção, sabe? E é engraçado que isso acontece. Toda sombra de Mercúrio eu ando tropeçando na rua mais do que o normal, assim, é ridículo. E eu reparo nisso, eu faço questão de reparar, eu falo, olha aí, ó. Quando o Mercúrio tá retrógrado, eu me programo pra não fazer nada. Eu fico quieto. Cara, teve uma história. Eu fico 2 semanas quieto, sem fazer nada. O último Mercúrio retrógrado que a gente teve de Leão pra Câncer, que foi oposto ao meu Mercúrio, inclusive a estação retrógrada, eu fui comprar um telescópio e eu tive que ir 5 vezes na loja. 5 vezes! Foi do momento que Mercúrio estacionou, eu falei pra mim mesmo, Davi, Mercúrio tá estacionado, não compra um telescópio agora, espera. Eu falei assim, sabe? Imagina, essa informação de astrólogo, muita bobagem, né? Falei assim, não, vamos, né? A loja tá ali. Liguei perguntando se tinha o telescópio, eles falaram, tem. Fui lá, não tinha. Segunda vez eu fui lá, na data que eles falaram que ia chegar, não tinha chegado. Tava atrasado. Detalhe, eu trabalho numa transportadora. A transportadora tinha atrasado, foi uma ironia, assim, da vida. E aí eles chegaram, assim, no 3º dia, não tava. No 4º dia, eu peguei o meu telescópio. Aí eu falei, é isso, Agora Mercúrio foi pra frente. Agora Mercúrio foi pra frente, vamos não. Ainda. E não foi. Não foi bem assim. Eu cheguei em casa, eu chorei. Mas eu chorei tanto porque o telescópio veio com problema, cara. Qual é a chance de você pegar um telescópio que acabou de chegar da transportadora e justamente o teu, dentro de várias peças, tá ruim, sabe? Tipo... Olha, se você consultasse um astrólogo e ele falasse que o Mercúrio estava retrógrado, você ia saber que a chance era grande. Não, depois que eu comecei a assistir esses vídeos e falar assim, não, realmente tem alguma coisa por trás, eu falei assim, vamos fazer disso a minha rotina. E essa obsessão, ela só cresceu, eu só fui investigando mais e mais o que será que isso significa? Que planeta que é esse daqui? Qual que é o consenso geral? Eu pesquisava vários canais, eu entrava em sites e eu falava assim, tá, esse site está se referenciando a tal artigo, esse site está se referenciando a tal astrólogo. Nesse artigo, tal astrólogo fala sobre tal tradução, vou pesquisar o tradutor. E daí a minha autodidata é isso, eu vou pesquisando as fontes das fontes que eu encontro, entendeu? E aí eu vou traçando um caminho de volta em todos os assuntos que eu vou pesquisando, sabe? Bom, Davi, então conta pra gente um pouco, alguma experiência de atendimento que tenha te marcado, que falou, putz, é isso que eu quero fazer da minha vida porque esse atendimento foi... Olha, um dos atendimentos que foram muito marcantes pra mim no começo da minha carreira
foi no final de 2017. Eu comecei no meio de 2016 a estudar, então no final de 2017 eu já tinha visto mapa pra caramba, eu já tinha analisado muita coisa, mas eu ainda estava no começo da minha carreira e eu não tinha tido experiências de atendimento mesmo. Só chegava nos grupos sociais e ia lendo aleatoriamente, falando algumas coisas assim assertivas sobre o mapa da pessoa, tentando ver se era aquilo mesmo na realidade dela, como ela interpretava aquilo. Até que uma vez eu saí com uma amiga minha que realmente precisava de auxílio, assim, ela era uma amiga minha que a gente tinha um background já da igreja, a gente frequentava o mesmo templo e tudo mais. E ela estava passando por várias questões delicadas na vida dela. E ela resolveu se abrir comigo com relação a isso. E eu falei, miga, eu vou tentar te ajudar dessa maneira, você tá aberta pra isso? A gente meio que tentou entrar nessa conversa dessa maneira, assim, tipo, não foram com essas palavras, mas assim, dessa maneira. E ela super foi aberta, super foi querendo saber mais, eu super descrevendo a personalidade dela, de algumas maneiras ela me dando um feedback pra me falar como que aquilo se adequava na vida dela realmente, na trajetória dela. E foi a primeira experiência de leitura completa de uma personalidade que eu tive, sabe? Ela foi me colocando alguns pontos que por eu participar do mesmo meio que ela, religioso, me eram muito familiares. Então eu tive um primeiro acesso muito forte a algo que era próximo de mim, que eu pude analisar de uma maneira muito minuciosa e fazer algumas previsões, portanto, e algumas afirmações que eram muito precisas. E aí eu falei, meu Deus, eu realmente tenho um conhecimento que é bom já sobre isso e eu posso começar a trabalhar para um atendimento. E foi aí que eu decidi, eu falei, quando eu parei para ler o mapa dela, que eu falei, eu realmente posso usar isso para ajudar as pessoas. Ô, Davi, fala o seguinte, você tem o Sol em Capricórnio. Sol em Capricórnio, Lua... Lua em Leão. Lua em Leão. Mas eu sou um amor, gente. Eu sou um amor, eu prometo. Lua em Leão e Sol em Capricórnio. E o ascendente? É Virgem. Olha, ele não é um amor, é mentira dele. Não, isso é Não, é brincadeira. Me fala o seguinte, dá uma dica pra galera de Capricórnio, que tem o Sol, a Lua, o ascendente de Capricórnio, como que eles podem lidar melhor com essa energia, que é um signo que é bem marcante, né? É uma coisa bem forte. Eu vou falar de geral, porque assim, como eu tenho ascendente em Virgem e muita coisa em Capricórnio, eu sou bem terra. Mas ao mesmo tempo, isso tá na minha casa 1 e 5, que são casas de ação, são casas que dão suporte para aquilo que você quer construir na sua vida ao longo do tempo, são casas onde você se posiciona para ir atrás do que você quer. Sim, da sua expressão com o mundo. Sim. E a lua em fogo, que é eu nasci de noite, então a lua é super importante na minha personalidade. Você meio que tem uma visão prática do mundo, você tenta racionalizar aquilo que você sente e vive ao seu redor, e ao mesmo tempo você quer que essa racionalização não fique só para você se adequar ao que está acontecendo, mas sim para você poder moldar a sua realidade à sua volta da maneira como você quer. Porque é fogo com terra, é isso que dá fogo com terra. Então, a minha dica para pessoas que têm esse tipo de personalidade mais marcante, assim, de eu preciso que as coisas que estão à minha volta aconteçam como eu quero, não tentem aplicar isso de uma maneira incisiva, como se a personalidade de vocês fosse a que fosse válida. Tentem criar, primeiro, barreiras pessoais boas, assim, para vocês não deixarem a personalidade de outras pessoas invadirem demais a de vocês e vocês perderem a noção de quem vocês são para tentarem, sei lá, suprir uma visão egóica que outras pessoas têm de você, que outras pessoas... Eu tô aconselhando isso para essas pessoas, especificamente que têm fogo e terra forte, porque elas não são pessoas que ficam totalmente não receptivas ao que tá acontecendo. A terra não deixa. A gente não consegue não ficar receptivo. Então, a minha dica para essas pessoas é criem barreiras sólidas e bem estruturadas do porquê vocês colocam um tal limite na sua personalidade, porque isso vai ajudar vocês a se direcionarem. Vai ajudar essas pessoas a alcançarem uma maneira prática de agirem no dia a dia delas, que, de acordo com como elas forem praticando aquilo, elas vão ficando melhores naquilo, sabe? Exemplo, eu quando era mais novo, eu não sabia determinar o que pegar pra mim como conselho das pessoas que elas estavam me dando a minha volta pra melhorar, porque eu queria melhorar, eu queria adaptar a minha rotina à minha volta pra que ela servisse melhor aos meus objetivos. Mas eu não sabia como fazer isso, porque cada pessoa me falava uma coisa, cada pessoa me falava, você é muito grosso, não, você não é grosso, eu te acho super normal, mas é direto, então você fica meio confuso, né? Então pra mim determine pra você mesmo quem você é, e veja, barreiras sociais, né? E veja como as pessoas reagem a isso.
Então determine você, faça, tá, a minha intenção é essa, portanto eu acredito que eu devo agir de tal forma. E comece a seguir isso dessa forma e vai adaptando a sua modus operandi, né, a sua maneira de agir, de acordo com o resultado prático, empírico que você vai tendo. Aí sim você vai conseguir direcionar as suas ações conforme a experiência, terra e fogo, de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais produtiva para você. Então é bem não querer fazer tudo ao mesmo tempo da maneira como você acha que é na hora. Vai aplicando aos poucos e vai vendo que resultado que você tem. Leve o seu tempo para se desenvolver. Não queira desenvolver tudo de uma vez que nem o fogo quer. Então galera, é isso aí. Esse é o nosso colega Davi Fischer. Ele tá na plataforma Namundi. Quando? Eu fico geralmente de segunda a quinta. De segunda a sexta, perdão. Domingos eu atendo às vezes também. E os horários são geralmente no final da tarde. Legal, bacana. Então quem quer conversar mais com o Davi, entra lá na plataforma Namundi, procura por ele. Logo mais a gente tem um outro vídeo com mais um astrólogo para vocês conhecerem. Davi, Obrigadão, cara. obrigado, cara. Bom falar com você.